turma, tudo bem? Olha só, nós estamos falando de substâncias, de misturas, sobre essas transformações quando ocorrem com a junção de duas substâncias. Bom, o que é a mistura? A mistura é quando tem duas substâncias juntas num determinado componente, num determinado material. E a substância é quando é algo sozinho, sem mistura nenhuma. Bom, ali na página 32, nós vamos falar sobre transformações reversíveis e irreversíveis. O que seria isso? Quando uma substância misturada à outra se transforma. Quando fala em reversível e irreversível, é algo que quando passa por uma transformação, ela pode voltar ao seu estado que era antes e outra que não pode voltar. Ou seja, reversível a gente consegue reverter. Irreversível, nós não conseguimos reverter aquilo ali. Então, nós já conseguimos ver que o que é líquido pode passar para o gasoso, pode passar para o sólido. Então, vamos lá acompanhar no livro. As transformações também podem ser classificadas de outra maneira. Como a prof falou, podem serem classificadas em reversíveis e irreversíveis. Observe os exemplos abaixo. O que são os exemplos? Um picolé, um ovo quebrado e um ovo cozido. Bom, seguinte, o picolé, ele está no seu estado sólido, ele está ali durinho, foi congelado. Se ele começar a ficar líquido, porque ele está derretendo, eu consigo fazer com que ele volte ao seu estado de congelamento, seu estado sólido? Sim, é só eu colocar novamente na geladeira e ele volta ao seu estado sólido. No caso do ovo, quebrei o ovo, ou fiz um omelete, ou fiz ele mexido, ou cozinhei o ovo. Depois que eu cozinhei o ovo, que eu coloquei ele, expus ele ao fogo, ele pode voltar a ser um ovo no seu estado normal? Não. Então, nesse caso, o picolé, ele é uma mistura, uma substância que pode ser reversível. O ovo não pode reverter. Vamos para outro exemplo de uma substância reversível. Por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate. Vou aquecê-la para que ela entre no estado líquido. Vamos dizer que eu vou fazer uma sobremesa e eu preciso do chocolate derretido. Ok, só que daí eu fui lá e derreti muito chocolate. E eu não vou usar aquele chocolate, mas também não vou jogar fora. É chocolate, não vou jogar fora. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocá-lo numa forminha, posso colocá-lo até no prato mesmo, ou num potinho, e colocá-lo na geladeira. Ele vai endurecer. Se ele endureceu, ele voltou para o seu primeiro estado lá, no estado sólido, antes de passar pelo aquecimento e derreter. Então, o chocolate, nesse caso, foi uma substância reversível. Outro exemplo, eu posso usar uma madeira que eu usei para colocar no forno a lenha. Bom, eu peguei o pedaço da árvore, o tronquinho da árvore, a lenha ali, e coloquei no fogão. Foram várias para poder gerar aquele fogo e fazer uma comidinha a lenha. Depois que acabou, eu já fiz a minha comida, já servi a comida, ela está lá, transformada em carvão. Eu consigo pegar o que sobrou e devolver ali para a natureza? Ou pegar para usar em outra coisa? Como eu preciso... quero fazer um banquinho. Posso usar aquela madeira? Não, porque ela virou carvão. E o carvão não volta a ser madeira. Então, nesse caso, é uma mistura irreversível. Ela não volta para o seu estado primário, aquele que a gente pegou lá para fazer o fogo a lenha. Então, quando um material ele sofre uma determinada mudança e não pode voltar para o seu estado natural, é uma mistura irreversível, não pode reverter. Se eu pego um material e faço ele passar por uma mudança e ele pode voltar ao seu estado natural, ele é reversível. Bom, agora vamos para as atividades e eu vou ajudar vocês. Primeiro tem o joguinho na página 33 que vocês vão fazer sobre as mudanças reversíveis e irreversíveis. Ele tem todo no material de apoio para vocês jogarem um pouquinho. Já na página 34, o que a gente vai ver? Leia o nome das transformações
E vocês vão fazer Q para transformações químicas e F para transformações físicas. Bom, mas o que seria isso? Transformação física e transformação química? Bom, transformação física é quando essas substâncias se transformam no seu tamanho, no seu formato. Já a química é quando a transformação é por meio de uma reação de reagentes envolvendo outros produtos. Quando pode ser tratado como reação física? Pode ser quando ele passa, o material, a substância passa do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do sólido para o líquido, ou então, como por exemplo, ou outros tipos de mudança, como assim, eu tenho um papel, amassei, aquele material era liso, quadrado, eu amassei, ele passou por uma transformação na sua física, ele mudou. Um vidro quebrou, ele não sofreu nenhuma reação química, ele só quebrou, deixou de ser um copo e passou a ser cacos de vidro. Ali foi uma transformação física. E já o que é a transformação química? A transformação química, uma laranja, ela está apodrecendo, começou a mofar, passou por uma transformação química. Uma água com sal, eu misturei, ficou ali, deixou de ser uma água destilada ou de uma água mineral e passou a ser uma água salgada. Então, uma mistura, uma reação. Quando a gente come alguma coisa e passa pelo processo digestivo, todos os ácidos, todas as enzimas, tudo que a gente tem no nosso corpo, aquele alimento vai passar por uma transformação química. Ele vai vai passar por todo o processo digestório que nós temos até chegar à evacuação. Então, tudo que passa por um processo é uma transformação química. E aquilo que transforma o seu estado físico, quebrando, amassando ou mudando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é uma transformação física. Ele vai mudar o seu estado físico. O outro não vai mudar a sua forma, mas ele vai mudar a composição ou o modo. Por exemplo, uma laranja podre, ela não deixa de ser redondinha, deixa de ser uma laranja. Ela apenas sofreu uma transformação química ali. Ela já não vai dar para comer, ela está estragada. Então, fungos, bactérias, o ambiente em si transformou ela, passou por uma transformação química. Então, na 34, vocês vão responder na primeira questão. O que passou por uma transformação química, colocando o Q, e uma transformação física, colocando F. Já na 2, vocês vão listar a primeira coluna com a segunda, dizendo qual foi o agente responsável pela transformação dessa substância. Na última questão, na terceira, ali da página 34, ele está dizendo assim, tem um tecido manchado. Tecido manchado, houve uma penetração de substâncias naquele tecido. Então, aquele tecido, ele passou por uma transformação física ou química. Já na página 35, vocês vão colocar uma setinha nessas imagens aqui e vocês vão apontar. Quem veio primeiro, ferro em perfeito estado ou ferro enferrujado? Então, saindo do primeiro e indo para o segundo, vocês vão fazer uma setinha. Quem veio primeiro? Na 36, vocês vão responder questões a respeito de situações que ocasionam essas mudanças químicas ou físicas. Já no livro de atividades, na página 61, vocês vão responder sobre as transformações. Pergunta na 8ª questão sobre as irreversíveis e irreversíveis. E vocês vão marcar as que estão corretas. Já na 9, vocês vão responder a respeito da transformação para chegar a uma estátua. Transformações dessas misturas reversíveis e irreversíveis a respeito de uma estátua. E já na 62, vocês vão fazer uso desse material aqui de baixo. Então, assim, aqui a gelatina eu consigo cozinhar, eu consigo fazer ela e deixar ela durinha colocando na geladeira. Mas eu também consigo deixar ela um pouco mole se eu deixar fora da geladeira. Então, aqui nesses dois quadrados, vocês vão colocar quais são as mudanças desses aqui que são reversíveis, que podem voltar ao seu estado primário. E já nesse aqui, quais são as que são irreversíveis, que não podem voltar. Qualquer dúvida, vocês me chamem, mas por enquanto é isso. Então, mudanças químicas e físicas e mudanças reversíveis e irreversíveis. Reversível pode voltar ao seu estado primário. Irreversível não volta. Mudanças e transformações físicas. Muda o seu estado de natural, ali, o seu formato, o seu tamanho. E já as químicas, eles precisam de uma mistura de substância quando uma substância reage. E a partir dessa reação, ela muda.
Certinho, turma? Beijos e até mais.